Paz para todos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. A primeira coisa que eu quero fazer é desejar para você um feliz ano novo. Que esse ano que vai se iniciar seja repleto de alegria, de paz, prosperidade e que principalmente os seus sonhos venham a se realizar. Esse ano de 2022, para mim, André, foi uma benção. Um ano que eu alcancei muitas realizações, coisas que eu queria, graças a Deus eu obtive. E mesmo que você do outro lado aí da tela diga que não, que infelizmente as coisas não foram boas, não importa, porque esse ano já passou. O que importa é esse próximo ano que está adentrando aí com bênçãos da graça de Deus para você. Então eu queria também aproveitar nesse dia e também falar uma palavra aqui de ano novo. No próximo vídeo eu já vou voltar a concluir a história de Davi. Mas hoje eu quero falar uma palavra de ano novo e eu gostei muito dessa passagem que eu li aqui, que está no livro de Romanos, capítulo 15, que fala dos planos de Paulo. Então, ao falar dos planos de Paulo, eu achei muito conveniente, porque também, para entrarmos no ano novo, a gente faz muitos planos e muitos projetos, né? Então, diz assim no capítulo 15, mas agora, aqui é Paulo que escreveu para os romanos, mas agora não tendo mais lugar nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Então, Paulo aqui está escrevendo, ele escreve a carta para os romanos e ele está dizendo para os romanos que já faz, não está no texto, mas a gente sabe, já fazia 15 anos que ele estava pregando o Evangelho. E quando ele pregou o Evangelho, simplesmente, ele já tinha ido em todas as regiões próximas a Roma. Todas as regiões ele já tinha ido. Tinha falado do amor de Deus e agora, na circunvizinhança também, né? Então, agora ele não tem mais lugar para ir, não tem mais lugar para pregar. Então agora ele quer muito ir falar com os romanos, até porque os romanos é uma igreja a qual não foi ele que fundou, o apóstolo Paulo, né? Foi um outro discípulo que fundou. Então os romanos não conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente. O apóstolo Paulo também não conhecia essa igreja, ele queria muito ir lá para poder conhecer os irmãos, finalmente conhecer os irmãos. E ele fala do plano dele, ao plano dele. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Então ele está dizendo aqui, olha, depois de 15 anos que eu estou aqui, já fiz tudo aqui que eu tinha que fazer, né? Já fundei várias igrejas aqui. Há uma ardência no meu coração de ir para a Espanha. Então agora eu quero começar a evangelizar, falar do amor de Deus na Espanha. Então qual que é o plano de Paulo aqui? Para mim ir para a Espanha, é óbvio que eu preciso de dinheiro, preciso de passagem, preciso de comida. É óbvio, né? Então qual que é o plano dele? Você deve estar ouvindo os cachorros latindo aí, né? Vai desculpando aí, infelizmente acontece aí. Mas qual que é o plano de Paulo? O plano de Paulo é ir para a Espanha. Só que antes de ir para a Espanha, ele vai passar nos romanos, ele vai congratular com eles, né? Passar um período lá, igual esses períodos de férias, período de festas, né? Que é Natal, Ano Novo, que é onde a gente viaja, né? Estamos em companhia, né? Então, a mensagem aqui bem parecida. O apóstolo Paulo diz, olha, eu vou para a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, vou passar em Roma, a igreja dos romanos, e vou ficar feliz com vocês, eu vou comer, eu vou festejar, e claro que vocês vão me ajudar a ir para Espanha, né? Pagando, custeando e tal. Só que tem mais algumas coisas nesse plano aí que ele vai falar. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar os santos. Então, por que ele escreveu essa carta dizendo que iria lá para os romanos? Porque ele já estava com uma viagem programada que era para ir para Jerusalém. Então eu vou para Jerusalém, de Jerusalém eu vou para a igreja dos romanos, né?
ficar feliz, conhecer todo mundo, ficar muito feliz. E da igreja de Roma eu vou finalmente para a Espanha, que esse é o meu objetivo de fato. O objetivo final é ir para a Espanha e começar a evangelizar lá. Mas ele precisa ir para Roma para que os romanos possam dar uma ajuda para ele. Só que aí ele está dizendo que ele primeiro vai aqui para Jerusalém. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então ele falou assim, você sabe por que eu estou indo para Jerusalém? Porque os macedônios fizeram uma coleta de dinheiro, pediram para que eu pegasse esse dinheiro e levasse para os pobres de Jerusalém. Por que ele faz isso? É porque eles se compadeceram da situação. Nessa época aqui, segundo a história, houve uma grande fome aqui. E havia muitas dificuldades, né? E o peso da tributária, a política era muito complicada, uma vez que os judeus eles estavam escravizados pelos romanos. Então aqui estamos numa época aqui muito difícil, e além dessa época ser difícil, a política ser difícil, tem o problema da fome que começou a assolar por mais ou menos uns 3 anos, segundo a história nos conta. Então a igreja da Macedônia, que na verdade são os colossenses, né? Eles se compadeceram e fizeram essa coleta com mais uma outra igreja para poder ajudar esses irmãos que estão lá na Judéia. Então Paulo já estava indo para lá, então ele falou, já que eu estou indo nesse caminho, eu vou aproveitar, vou passar nos romanos para finalmente conhecê-los e me confraternizar com eles, e depois eles vão me ajudar para me poder ir para a Espanha, que é o objetivo final. E aí ele diz, isso lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também deve ministrar os temporais. Então ele está dizendo aqui que na verdade essa conclusão que eles tomaram de ajudar, simplesmente porque se compadeceram, mas também porque se sentem devedores no sentido de o evangelho está vindo dos judeus, né? Jesus veio dos judeus, então esse devedor entre aspas, né? Assim que concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto de ir lá, passando por vós, irei à Espanha, como já expliquei para os irmãos. Bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E aqui ele vem e faz um pedido para eles. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações por mim a Deus. Então aqui ele faz algo aqui que muitas vezes a gente se esquece. A gente faz planos, né? Só que muitas vezes a gente esquece de colocar na presença de Deus. Você vê que tudo que ele fala aqui, ele fala já como certo. Eu vou para Jerusalém, vou entregar as ofertas lá, vou na casa de vocês em Roma, vou me festejar com vocês, ficar aí feliz com vocês, vocês vão me dar o dinheiro, vão me dar o suprimento e eu vou para Espanha. Ele fala tudo como já está certo aqui. E o que ele faz? Ele pede oração. Mesmo sabendo disso, ele pede oração. Então não importa o quanto certo você está que as coisas vão acontecer. Olha, eu já juntei o dinheiro, está tudo certo, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou ir, eu vou viajar. Não se esqueça de colocar na presença do Altíssimo. É muito importante que você faça isso. E Paulo ele faz isso, ele pede para que coloque isso na presença do Altíssimo. Para que seja livre dos rebeldes. Ele explica o porquê que ele quer que ele faça oração. Porque quando ele for lá para Jerusalém, existe uns judeus que são rebeldes. Por quê? Porque na verdade nós temos um conflito aqui. Paulo ele se converteu ao cristianismo, mas ele era judeu. E alguns judeus não aceitam o cristianismo, como até hoje. Muitos judeus não aceitam Cristo como o Messias. Então havia essa rusga, né? Então Paulo falou, olha, eu vou para lá, eu preciso que dê tudo certo, eu entregue lá e não tenha problema com esses judeus. Para que seja livres dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração em Jerusalém faça-se bem aceita pelos santos. Ou seja, essa oferta que eu vou entregar, que ela seja bem aceita. Por quê? Porque o apóstolo ele queria usar essa oferta também como uma espécie de reconciliação, para que trouxesse uma paz entre esses judeus, esses que são cristãos e esses que são que têm uma corrente mais judaizantes e complica um pouco as coisas, né? Não aceita. Então ele quer meio que trazer uma certa alívio, né? Para
para que haja uma reconciliação, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Esse é o plano, que maravilha, mas deu tudo errado. Nada deu certo. Esse plano aqui, nada aconteceu. Isso você vai constatar no livro de Atos, está aqui o texto, né? Então o que acontece? Paulo, ele de fato ele vai para Jerusalém, só que quando ele chega lá em Jerusalém, e na hora que ele vai entregar as ofertas para os santos, ele encontra um problema. A pessoa fala assim, ó, aqui está um conflito muito grande. Tem alguns judeus aqui que estão dizendo aqui que você na verdade é um mercenário, que você aqui está causando tumulto. Então, para provar, Paulo, que você é um cara que realmente está tranquilo aqui, que você quer paz, eu convido você a fazer um voto na igreja lá, um voto. E Paulo, ele sabia que todas as coisas do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Ele não precisava fazer mais nada disso. Mas para não causar problema, não causar mais intriga, ele simplesmente aceita e vai. Então, a primeira parte do plano não deu certo. Eles já não aceitaram a oferta com alegria e tal. Houve esse problema. Eles falaram, ó, vamos resolver isso aqui primeiro. Vamos lá fazer esse voto e tal. A segunda coisa que o Paulo pediu é que ele fosse livre dos rebeldes. Fosse livre dos rebeldes. Mas o que acontece? Quando ele chega lá para fazer o voto, os rebeldes estão lá. Há uma briga feia. E Paulo, ele é espancado, esmurrado. E aí os soldados romanos vêm e pega Paulo, livra desses judeus rebeldes, e ele não é morto, mas em compensação ele é preso. A segunda coisa que Paulo queria fazer era ir para os romanos. E o ponto aqui é, eu vou passar em Jerusalém, vou entregar as ofertas e vou para Roma. Bem, isso não aconteceu. Ele ficou preso 2 anos. E depois, na verdade, ele vai para Roma depois de 4 anos. Depois de 4 anos que ele vai para Roma. E ele vai preso, ele vai algemado. Ele vai preso. Então, não aconteceu do jeito que ele queria. E não há nenhum registro de que ele chegou aí para a Espanha. Na verdade, em Roma, depois de um certo tempo, ele foi morto em Roma. Então, todos os planos desse homem foi por água abaixo, nada se cumpriu. Porém, lembra que ele colocou na presença de Deus? Quando você coloca as coisas na presença de Deus, é uma grande diferença. Então, quando ele foi preso em Roma, ele começa a escrever as cartas. Ele escreve. E apesar de ele nunca ter ido para a Espanha, as cartas dele primeiro foram lidas na circunvizinhança. Em Éfeso, Laodiceia, em Colossenses, Tessalonicenses, todos esses lugares foram lidas as cartas dele. Depois as cartas foram para Roma. Depois as cartas foram para a Espanha. Depois as cartas foram lidas em todos os momentos, em todas as regiões, as cartas foram lidas e ouvidas. E essas cartas, elas ultrapassaram gerações. Passou aquela geração, ela foi passando. E eu li uma dessas cartas para você. Até hoje essas cartas são lidas. Elas, na verdade, essas cartas que Paulo começou a escrever lá, elas se tornaram o compêndio do Novo Testamento. Elas se tornaram o Novo Testamento. Houve outros escritos de outros apóstolos, mas a maioria delas, eu acho que 80% ou 70%, são essas cartas do apóstolo Paulo. Então ela atravessou gerações, chegou até você hoje por esse canal aqui. Então Deus fez melhor do que Paulo imaginou. Paulo pensou, eu vou para a Espanha. O plano de Deus foi tão maravilhoso que além de ir para a Espanha, foi para circunvizinhança, foi em todos os lugares e passou gerações e chegou para mim e para você. Que bênção, né? Deus transformou aquela situação horrível em algo extraordinário. É isso que eu quero dizer para você, que o ano de 2023 vai ser um ano extraordinário. Ainda que os planos que você fez no ano de 2022 não deu certo, sabe, tudo deu errado, Deus vai transformar isso em algo bom. Ele vai transformar isso em uma vitória, em algo maravilhoso. Então, o ano de 2023, a primeira coisa que tudo isso nos ensina aqui, a primeira coisa é que você tem que fazer planos, faça planos. Sabe que quem não faz plano é quem está morto.
Os mortos não fazem planos. Nós, os vivos, fazemos planos. Isso nos empolga. É por isso que Deus nos deu inteligência, nos deu talentos, justamente para direcionar a nossa própria vida. Sabe? Faça muitos planos. Ano novo, as pessoas gostam de pensar, o que eu vou fazer? Pois faça isso mesmo. Faça muitos planos. Planeje a tua história. Trace muitos objetivos, muitas metas para o ano de 2023. Porque Deus é muito rico em misericórdia. E Ele vai, mesmo se as coisas não dão certo, como aqui você acabou de ver que não deu certo, ainda assim elas alcançaram algo mais extraordinário. E é isso que eu creio. Eu creio que esse ano de 2023 vai ser um ano extraordinário para mim e para você. Porque mesmo se os nossos planos não der certo, Deus vai transformar isso em algo poderoso. Então, faça planos, mas não esqueça de colocar na presença de Deus. Coloca na presença de Deus. Coloca esse ano de 2023 na presença de Deus. Coloca os teus filhos na presença de Deus. Coloca a tua família na presença de Deus, o teu emprego, o teu salário. Coloca tudo na presença de Deus. Porque Deus vai escrever algo extraordinário. Aquilo que se perde, muitas vezes, tem finais extraordinários. Como essa história que eu acabei de ler para você aqui, eu tenho certeza que não é à toa que você está aqui. Eu tenho certeza que Deus vai escrever algo maravilhoso na tua história. Então, planeje, coloque na presença de Deus, creia, fique na presença de Deus esse ano de 2023. Não importa o que passou, porque o passado já está no passado. O importante é o que vai vir agora. E Deus vai fazer algo extraordinariamente maravilhoso. Feliz ano novo para você, que Deus abençoe você profundamente. Eu quero agradecer de coração a todos os inscritos aqui do canal, a você que pacientemente tem visto aqui o canal, tem ouvido a palavra, que tem sido bênção para você, e eu fico muito feliz, né? Tive alguns feedbacks esse ano de pessoas que foram tocadas, e eu agradeço demais, e eu quero com certeza duplicar esse ano de 2023 o número de inscritos. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos duplicar, e eu vou concluir aqui a história de Daniel, de Davi, e logo vamos entrar em outras histórias. Eu tenho certeza que você vai continuar crescendo aqui no canal, e eu posso ter certeza que desse lado de cá tem um homem que se sente extremamente honrado em servir você. Muito obrigado de coração, e estamos juntos no ano de 2023 para mais essa jornada aqui no canal. Amém? Obrigado por tudo. Que Deus abençoe você grandemente.